Salmo de número 117. São apenas 2 versículos, então acompanhe com atenção a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos ao Senhor por este pequenino salmo. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos alimente e nos edifique através da Tua palavra, trazida a nós pelo salmista que escreveu este texto, Pai. Que o Senhor abra os nossos corações, amoleça-os, pois muitas vezes eles são duros para receber a Tua palavra. Então nos ajuda, Pai, a nos encher da Tua palavra para sermos edificados por Ti. É o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O que você faria se você recebesse uma notificação, uma carta escrita assim: você foi convocado a comparecer ao fórum da sua região para prestar depoimento a respeito de um assunto do qual você precisa depor. Assinado o juiz da vara tal e tal. Hoje em dia, certamente, a primeira coisa que você faria era verificar se não era fake news, né? Era olhar para ver se não era golpe, a primeira coisa que você faria provavelmente é verificar a validade daquele documento que chegou para você. Peraí, quem é que está me convocando e eu não estou sabendo de nada? Então você ia verificar a validade daquilo. Aí você olha a carta, lá tem o brasão da República Federativa do Brasil, lá tem uma marca d'água do cartório, tudo para justificar a autenticação daquele documento. Seu nome, seus dados presentes ali, tá tudo certo. Não está aparecendo aqueles anúncios de site escritos: você ganhou 1 milhão, clique aqui. Não é algo assim. É algo que parecia verdadeiro, legítimo, uma convocação real de fato. Você poderia até alegar que não sabe do assunto, mas certamente ficaria intrigado com aquilo e buscaria, sei lá, no site da Justiça Federal seu nome ou algo que remetesse àquele documento para descobrir do que se trata, ligaria lá no cartório para saber por que aquilo foi emitido para você. Ou talvez você seja daquelas pessoas que são mais despreocupados e simplesmente pegaria aquele documento que chegou para você, olharia, não sei do que se trata, e joga para o lado e deixa para lá. A questão é que se for uma convocação real, não importa se você dá crédito ou não para ela, isso não vai apagar aquilo por trás daquilo, aquilo não vai fazer com que desapareça essa convocação. Hoje, meus irmãos, nesse texto que nós lemos, também há uma convocação aqui. Pode ter certeza que você também foi convocado. Talvez você não sabia, mas essa convocação também diz respeito a cada um de nós. Ela está presente em um documento que é bastante autêntico. Mas alguns ainda teimam em duvidar, deixam de lado e preferem não comparecer a essa convocação. Hoje nós veremos que há uma convocação universal do Senhor. E o que esse texto tão pequeno, mas tão profundo vai nos ensinar é que todos estão convocados a louvar ao Senhor, porque Ele é merecedor disso. Todos estão convocados a louvar ao Senhor, porque Ele é merecedor disso. Nós veremos isso em 2 breves pontos. Primeiro, nós veremos que tipo de chamado, de convocação é essa, e em segundo, as razões para essa convocação. Então, em primeiro lugar, qual é o objetivo desse chamado? Que tipo de chamado é esse presente neste salmo? Veja novamente o versículo 1. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o
todos os povos. O salmista ele está iniciando aqui de forma direta com um verbo conjugado no imperativo, louvai. Verbos no imperativo significam que isso é uma ordem, uma convocação de fato. Você está sendo chamado para fazer aquilo. E normalmente, antes de se obedecer a uma ordem que é dada a você, é preciso verificar se ela foi feita a você mesmo e a autoridade de quem a faz, para saber se você vai ou não obedecê-la. Então a primeira coisa, quem é que está fazendo essa convocação? Ninguém menos do que o próprio Deus é o autor desta convocação. Ele é o autor primário das Escrituras. E foi ele também que inspirou o salmista a escrever este texto. Quando eu passei, por exemplo, no vestibular, lá na Universidade de Brasília, a universidade me convocou a comparecer para fazer a matrícula. Eu facilmente poderia ter dito, não vou fazer. Porque a universidade não tem qualquer autoridade sobre mim. Era uma escolha minha cursar lá ou não. Mas a gente pode ver, por exemplo, autoridades maiores. Quando, por exemplo, sua mãe faz uma convocação para você e diz, vá limpar o banheiro. De vez em quando os filhos também teimam em dizer não para ela. Mas aí certamente eles vão sofrer as consequências de não aceitar esse chamado. Agora, a autoridade nesse salmo aqui, meus irmãos, é muito maior do que essa. É muito maior do que, inclusive, a dos pais. É a autoridade do Deus Todo-Poderoso sobre nós. É a autoridade do Criador sobre as suas criaturas. É a autoridade do soberano rei sobre os seus súditos. Ele tem todo o direito de fazer uma convocação como essa. Louvai ao Senhor, vós todos. Ele é a autoridade máxima. Muito maior do que qualquer juiz de qualquer fórum desse país ou de qualquer lugar do mundo. Uma outra coisa interessante é a forma como o salmista coloca essa convocação do Senhor para nós. É uma poesia que ele escreve aqui no Salmo, uma poesia hebraica, e normalmente nessas poesias, os judeus utilizavam uma técnica chamada paralelismo. Hoje em dia a gente usa rima para fazer poesia, né? Na época eles utilizavam uma estrutura chamada paralelismo aqui. Ela é simples. A segunda linha do verso normalmente funciona assim, tá bom? Porque tem diferenças, mas neste caso funciona assim. A segunda linha do verso, ela repete o que diz na primeira linha com outras palavras, para dar mais ênfase e abranger o entendimento daquilo que ele quer dizer. Veja aí que a primeira linha diz, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, enquanto que a segunda linha diz a mesma coisa com palavras diferentes. Louvai-o todos os povos. A nossa tradução aqui, ela não conseguiu mostrar, mas até o verbo lá no texto original é diferente. Talvez a melhor tradução fosse louvai na primeira linha e exaltai na segunda linha, porque são verbos diferentes aí no texto. Mas o que mostra que a ideia é reforçar o objetivo dessa convocação. O Senhor deve ser louvado, Ele ordena que Ele seja louvado, exaltado, glorificado, seja com a nossa voz de uma maneira mais ativa no louvor, seja com uma reverência ou uma admiração, como agora que vocês estão aí sentados, parados, ouvindo a voz do Senhor expondo a sua palavra. Tal como o exaltar pode dizer. Somos convocados a louvar e exaltar ao Senhor. Seja como for, essa é a ordem que Deus nos dá aqui nesse texto. Louvai e exaltai ao Senhor. Esse primeiro versículo também diz quem são aqueles que foram convocados a louvar ao Senhor. E ele também utiliza palavras diferentes para isso. Você viu aí, né? Na primeira linha ele diz, vós todos os
gentios, enquanto na segunda linha ele diz todos os povos. É interessante que o salmista ele escolhe falar primeiro de um grupo menor, que são os gentios, para depois incluir todo mundo. Ele fala primeiro, louvem todos os gentios, e depois louvem todos, exaltem todos os povos, o grupo completo. O salmista aqui está querendo dar uma ênfase nos gentios em primeiro lugar, mas ele não está tirando de todo mundo, ele está primeiro colocando aos gentios. Ele faz isso, meus irmãos, porque ele quer dizer que até aqueles que não servem a Deus estão convocados a louvar ao Senhor. Gentios são aqueles que não eram os judeus na época, no Antigo Testamento. Então são aquele povo que não era pertencente ao povo do Senhor. Ou seja, são todos os outros povos que não pertencem ao Senhor. Até estes povos estão convocados a louvar ao Senhor. Todos devem louvar ao Senhor. Não é algo opcional aqui para ninguém. Você não serve a Jesus? Então você não precisa. Não, não é isso que o texto está dizendo para nós. São todas as pessoas do mundo, inclusive os gentios, daí o motivo para ele colocar bem especificado ali, que todos estão convocados a louvar ao Senhor. Sejam aqueles que vivem no Brasil, ou então aqueles que vivem do outro lado do mundo, lá no Japão, sejam os esquimós lá do Polo Sul, ou então uma tribo indígena que vive lá no meio da África. Meus irmãos, todos são convocados a louvar. Mas e aqueles que nunca ouviram esse chamado? Será que até as pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus ou sobre a palavra de Deus estão sendo convocados também? Eles também. Todas essas pessoas. E é muito provável, meus irmãos, que ainda existam muitas pessoas nesse mundo que nunca ouviram falar do nome de Jesus e da salvação que Jesus Cristo traz. Certamente deve existir tribos no meio da África, até no Brasil, no meio da Amazônia, escondidas, sem contato nenhum com sociedade próxima, que nunca ouviram falar da palavra de Deus. O texto está nos dizendo, elas também estão convocadas a louvar ao Senhor. E aí que entra o nosso trabalho. É justamente por isso que existem missões. É por isso que missionários são enviados, para que essas pessoas saibam sobre a convocação que também caiu sobre elas e venham louvar ao Senhor. Isso é importante, porque ele ensina algo para nós. E um grande teólogo chamado John Piper, ele explica isso de uma maneira fantástica. Ele diz assim, as missões, elas são um dever nosso, mas elas não são o alvo fundamental da igreja. A adoração é, o louvor é. As missões existem porque existem pessoas que ainda não adoram. A adoração ela é fundamental, não as missões, porque Deus ele é essencial, não o homem. Quando esse mundo acabar e todos estiverem perante o trono de Deus, não vai ter mais missões, mas a adoração vai. Essa vai durar para todo sempre. Guarde esse ensinamento no seu coração. O nosso objetivo é louvar e adorar ao Senhor. Nós somos chamados em primeiro lugar para isso. Se você se preocupa mais, por exemplo, com missões do que em louvar ao Senhor, isso pode estar se tornando um ídolo na sua vida. Nosso objetivo é louvar e adorar ao Senhor. E é por isso que nós devemos fazer missões, para que o Senhor seja mais e mais louvado por muitos povos e nações que porventura ainda não o conheçam ou que porventura ainda sejam rebeldes contra essa convocação.
Esse salmo nos ensina a ter uma mentalidade missionária, mas com o objetivo certo de propagar o nome do Senhor em toda a terra, não simplesmente para cumprir o ide e o fazer discípulos, mas a fim de que ele seja mais e mais glorificado, pois esse é o fim principal do homem. Por fim, esse versículo nos mostra que a adoração ela tem um objetivo muito definido, muito bem definido. Ele diz: louvai ao Senhor. O objeto do louvor é bastante específico aqui. É muito provável que missionários, onde quer que forem, encontrem povos que deem adoração a alguém ou aos seus próprios deuses, as suas próprias maneiras de fazer. Hoje em dia, algo que muitos creem é que não importa a sua religião, mas o seu sentimento ao adorar. Não importa o nome do seu Deus, mas que você adore a divindade a qual você escolheu aí, pois todos são a mesma coisa. O que importa é o que vai acontecer internamente em você. Muitas pessoas dizem isso hoje em dia. E essa não é a verdade. Nós fomos convocados para louvar o verdadeiro Deus, o Deus Yahvé, o Deus de Israel, o Senhor da igreja. O mesmo hoje e para todo sempre. O chamado aqui é para adorar a Ele, única e exclusivamente. Então todos os povos que adoram a outros deuses devem abandoná-los a fim de adorar ao único Deus verdadeiro. O nosso objetivo ao fazer missões não é fazer com que as pessoas se tornem religiosas e passem a adorar simplesmente para mudar a sua vida sentimental, emocional ou algo assim. Não, o objetivo é muito específico. Elas devem louvar ao verdadeiro Deus, o Deus de Israel, Criador de tudo. Agora que está claro qual é o objetivo dessa convocação aqui neste primeiro versículo, o objeto, os envolvidos nessa convocação, eu pergunto: você tem cumprido esse chamado de Deus para você? Você tem obedecido a essa ordem, a essa convocação que foi feita? Algo tem me incomodado, e eu acredito que incomodado muitas pessoas nessa época de pandemia. Devido ao isolamento social que nós tivemos que passar, nós tivemos que deixar de congregar na igreja, congregar com os irmãos por um tempo longo, vários meses ali por força de lei. O problema, meus irmãos, é que os cultos presenciais retornaram como nós estamos aqui, com todas as medidas de segurança, mas mesmo assim muitos permanecem em casa e não retornaram ainda. Parece que esses meses em casa acostumou as pessoas a ficarem no conforto do seu sofá, da sua cama, ao invés de irem à igreja. Muitos têm usado a pandemia de desculpa para poder ficar em casa, no seu conforto do seu lar, dizendo assistir a um culto online, ou às vezes nem isso. Meu irmão, olhe seriamente para o seu coração e se pergunte: eu tenho cumprido realmente essa convocação, esse chamado de louvar ao Senhor? É certo que nós podemos louvar ao Senhor nas nossas próprias casas. Nós devemos, inclusive, fazer isso. Mas Deus também nos manda louvar em conjunto, na igreja, entre os irmãos. Nós não devemos deixar de congregar, é o que diz o autor aos Hebreus. Nós devemos louvá-lo não de qualquer forma, mas conforme Ele mesmo nos ensinou a fazer. E estar junto com os irmãos, em congregação louvando ao Senhor, é uma forma exigida pelo Senhor. Não adianta tentar ludibriar a Deus. Ele sonda corações. Ele sabe quando nós estamos genuinamente cumprindo
o chamado, a convocação de louvá-lo genuinamente, verdadeiramente, ou não. Preste atenção nisso. Pense, reflita a respeito do que o seu coração tem feito a respeito dessa convocação. O nosso pecado e a nossa idolatria muitas vezes nos afastam do louvor a Deus. É por isso, meus irmãos, que em seguida o salmista vai nos dar os motivos pelos quais nós devemos louvar ao Senhor. E esse é o nosso segundo e último ponto. As razões pelas quais Deus nos convocou a isso. Quais são os motivos pelos quais Deus nos chamou a louvá-lo? Versículo 2, veja aí mais uma vez. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia! Meus irmãos, ao longo de toda a Bíblia, nós nos deparamos com várias razões para responder por que Deus merece ser adorado. Mas esse salmo vai nos apresentar duas específicas aqui, que elas normalmente aparecem juntas na Bíblia em muitas partes e se complementam. Essas razões dizem respeito à forma como Deus escolheu se relacionar conosco. A primeira é porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. Misericórdia é uma palavra que pode ser traduzida por bondade, graça, favor, benevolência. Por exemplo, quando alguém está passando por alguma dificuldade e é ajudado por alguma pessoa sem exigir nada em troca, é comum que a pessoa ajudada diga: nossa, como você foi misericordioso para comigo. Mas quando nós olhamos essa palavra mais a fundo no texto original, ela é um pouco mais profunda do que isso. É mais intenso, é mais enfático, denota uma devoção maior. Não é simplesmente uma misericórdia no sentido de, Deus, o Senhor é bondoso para comigo. Não, é mais do que isso. A misericórdia aqui, ela demonstra como se fosse um amor devoto, um amor fiel. Aí você pode me perguntar, não, mas peraí, isso quer dizer então que Deus, ele deve algo a nós? Essa misericórdia, se ela é um amor devoto, peraí, Deus deve algo a nós? Na verdade, não é isso que eu estou querendo dizer. Deus, ele é fiel não a nós, mas à sua própria palavra. Ele mesmo traçou esse plano desde antes da fundação do mundo, onde ele escolheria o seu povo e o amaria. Mesmo nós sendo pecadores e nos desviando de Deus, muitas vezes desmerecendo o seu amor, ele ainda assim permanece fiel ao seu plano inicial de que amaria e salvaria o seu povo, enviando ao mundo um libertador. É até difícil a gente entender esse tipo de amor, um amor devotado a alguém que se rebela contra você. Nós constantemente erramos contra Deus, mas Ele, em contrapartida, constantemente, ou como diz a segunda parte do versículo, sempre, para sempre, nos oferece a sua misericórdia, o seu amor. Outra palavra legal da gente olhar aqui é a que está junto com misericórdia, que é a grande misericórdia. E a gente não tem que entender esse grande no sentido literal dela. Ela não representa grande no sentido, olha como aquele avião é grande. Não é grande no sentido de tamanho. O grande aí é no sentido de algo que prevalece, ou seja, algo que vence. É como quando você fala para alguma pessoa que venceu na vida, ou que você admira, você diz para ela, você é um grande homem, você é uma grande mulher. Você não está falando aí de tamanho, literalmente. Você está dizendo grande no sentido de realização. Você fala que ele é um grande homem tendo em vista o seu passado e tudo aquilo que ele passou para chegar até ali. Ou seja, você o exalta por ele ter prevalecido em meio às dificuldades.
Daí a ideia de algo que prevalece. Essa é a grande misericórdia de Deus. O salmista ele tem em vista toda a história passada até aqui. Ele tem em mente um povo que se desvia diversas vezes do seu Deus, é verdade, que reclama, que faz exigências, tal como foi lá no deserto com Moisés, um povo que desobedece, um povo que ao invés de louvar ao seu Deus, até o substitui por outras coisas, como outros deuses ou um bezerro de ouro. Mas ainda assim a misericórdia do Senhor prevalece sobre tudo isso. O seu amor é inabalável. Talvez assim represente melhor o que realmente o salmista quis passar para nós aqui com este texto. Louvai ao Senhor, porque o seu inabalável amor é contigo. Essa é a misericórdia, esse é o amor de Deus para com o seu povo. Mas calma aí vem uma outra pergunta que pode ser feita depois disso. No primeiro versículo, o salmista está convocando todos os povos, inclusive os gentios, para louvarem a Deus. E o porquê disso é porque Deus está sendo misericordioso com o povo dele. É como se o salmista estivesse falando: você deve louvar a Deus, porque Ele tem sido misericordioso para comigo. E é exatamente isso mesmo que o salmista está dizendo aqui. Isso nos mostra, primeiro, uma coisa, que no Antigo Testamento, a forma como um gentio se voltava para o verdadeiro Deus era se tornando parte do povo de Israel. Você pode se lembrar, por exemplo, de Ruth, de Raabe, que eram mulheres de outros povos, que elas se tornaram israelitas, e aí sim se tornaram parte do povo de Deus. Era algo literal, né? Para você ser parte do povo de Deus, você tinha que realmente se tornar israelita. E foi exatamente assim que aconteceu com essas duas. E é isso que nós também precisamos difundir quando nós fazemos missões. As outras nações, elas só poderão desfrutar do amor, da misericórdia, da fidelidade do Senhor de forma plena e completa quando elas dobrarem os seus joelhos totalmente ao verdadeiro Senhor. Eu não quero dizer que os não cristãos estão totalmente alheios do amor de Deus aqui. Na verdade, existe algo que nós chamamos de graça comum, e Deus, por sua graça, envia chuva a crentes e a descrentes. Ele faz prosperar crentes e descrentes. O amor de Deus, ele está presente também para os gentios. Eles já provam um pouco do amor de Deus. O simples fato de estarem vivos e podendo desfrutar da maravilhosa criação de Deus já é prova de que eles têm o amor de Deus para com eles. Mas o verdadeiro amor inabalável que nós vimos aqui só é completo para aqueles que realmente se renderam ao único e verdadeiro Deus. Sabe quando nós dizemos assim, sei lá, você vira para algum amigo ou para algum conhecido seu e fala: vamos ali tomar um sorvete? Ou então vamos ali comer uma comida que você gosta? Aí você fala: mas vamos naquele lugar ali, porque aquele lugar ali é o melhor. A gente tenta convencer as pessoas mostrando a elas com aquilo que é bom para nós em primeiro lugar, porque é aquilo que a gente conhece, é aquilo que a gente sabe. E o salmista diz algo parecido para nós aqui. Apenas aqueles que fazem parte do povo de Deus sabem como é, de fato, estar debaixo dessa misericórdia e desse amor inabalável do Senhor. Apenas eles sabem quão grande alegria podem ter de serem servos de Deus. Essa alegria de podermos ser chamados de filhos de Deus, de termos todas as promessas feitas de Deus em sua palavra diante de nós.
Os gentios, eles não sentem isso. Eles não sabem, eles não entendem ou se rebelam contra isso. Pois então, que contemos isso a eles. Os convoque, meus irmãos, a louvar ao Senhor, tal como o salmista faz aqui, mostrando as bênçãos que você recebe do Senhor, as bênçãos que o povo de Deus recebe do Senhor, e que nós temos por sermos parte do povo de Deus. Nós louvamos ao Senhor pelo que Ele é, mas nós também louvamos ao Senhor pelo que Ele faz por nós. Por isso, nunca deixe de falar aos descrentes sobre a sua fé, mostrando a eles quem é o seu Senhor, mostrando que Ele é o único Deus, mas também mostrando que a sua misericórdia e o seu amor inabalável se fazem presentes na sua vida. E que a sua fidelidade subsiste ou permanece para sempre, que é a segunda razão apresentada aqui nesse segundo versículo. Ela fala da fidelidade, ou seja, da verdade de Deus. Essa segunda razão, ela tem uma pequena diferença aí para a primeira, da misericórdia. O salmista agora diz que ela é para sempre. Isso complementa o que foi dito antes sobre a misericórdia. Pois a primeira razão de Deus ser misericordioso para conosco, olha para o passado, como nós vimos, e diz que Deus, apesar dos nossos erros, ainda assim permanece com o seu amor para conosco, pois o seu amor é inabalável, pois Ele é fiel ao que prometeu e planejou. Agora, essa segunda razão aponta para o futuro. Deus não só permanece fiel apesar do nosso passado, Ele também permanece fiel para sempre, ou seja, para todo o sempre. Por mais que continuemos a errar, e é certo que nós continuaremos enquanto estivermos aqui neste mundo, pois ainda há a presença do pecado, Deus permanecerá fiel até o fim. É isso que está dizendo aí, a sua fidelidade subsiste, permanece para sempre. Os desígnios de Deus não mudam. Ele sabe o que faz e é soberano sobre todas as coisas. E por isso nós podemos ter certeza de que Ele nunca mudará e sempre será fiel ao que prometeu àqueles que Ele escolheu para serem seu povo. Meus irmãos, isso nos traz algumas aplicações encorajadoras. Primeiro, se você é salvo, você nunca deixará de ser. Se você faz parte da verdadeira igreja de Deus, do verdadeiro povo de Deus, você nunca deixará de fazer. É possível, muitas vezes, que a sua fé se esfrie. É possível que você tenha dúvidas por algum tempo. Mas se a misericórdia de Deus, esse amor inabalável te alcançou e o Espírito Santo te convenceu, você nunca deixará de fazer parte do povo santo de Deus, porque a fidelidade dele subsiste para sempre. Nós, com nossos próprios olhos, não sabemos quem são as pessoas, meus irmãos, por exemplo, que realmente fazem parte do povo de Deus. Só Deus ele pode sondar corações. Só Ele sabe quem são de fato aqueles que o adoram em espírito e em verdade, de coração. Então é possível que muitas pessoas que estejam vivendo uma vida que aos nossos olhos seja completamente deplorável, pode ser sim que Deus em algum momento as toque e as transforme. Para essas pessoas nós também devemos chegar e convocá-las a louvar ao Senhor. Esse é um conceito que nós vemos de igreja visível e invisível. A igreja visível ela é composta por todos aqueles que professam com seus lábios que fazem parte do corpo de Cristo. Mas a invisível é de todos aqueles que professam com seu coração, verdadeira e genuinamente, que são servos do Senhor Jesus.
Então, meu irmão, se você verdadeiramente crê e confessou com seu coração a Cristo Jesus como seu Senhor, você pode até cair momentaneamente, mas você nunca se afastará completamente, porque a fidelidade do nosso Senhor subsiste para sempre. Por fim, uma segunda e última aplicação sobre esse ponto é que nós podemos confiar plenamente em Deus se a misericórdia de Deus é inabalável para conosco e se a sua fidelidade subsiste para sempre. Como duvidar? Como não confiar neste Deus? Nada pode nos separar do amor de Cristo, é o que diz a palavra. Nós muitas vezes andamos ansiosos, temos medos, dificuldades, mudamos de opinião por causa das nossas dúvidas. Mas Deus não é assim. Ele é imutável e o seu amor para com seus é inabalável. Apenas confie nele. Ele provou ao longo de todas as eras deste mundo que ele tem autoridade para dizer que a fidelidade dele subsiste para sempre e o seu amor é inabalável. Mas o ápice desse amor inabalável, a maior prova da misericórdia e da fidelidade de Deus, foi demonstrada e encarnada, podemos dizer assim, no seu próprio Filho, Jesus Cristo. Mesmo nós sendo pecadores como somos, Ele é misericordioso e fiel, e em Jesus nós temos a maior demonstração disso. Esse Deus que nos convoca a louvá-lo, nos ama, tanto que enviou o seu próprio Filho para nos ensinar a duras penas, em grande humilhação e sofrimento, e para nos ser a garantia de que o Senhor é fiel e nos amaria até o final. Ele não precisava fazer isso, muito menos nos garantir isso, mas mesmo assim Ele o fez. E quando Jesus veio a esse mundo, muito mais do que salvar só o povo de Israel, Ele rasgou o véu, Ele quebrou as barreiras, diz a palavra, a fim de que todas as nações pudessem ser alcançadas. Nós lemos isso hoje lá no capítulo 15 de Romanos, em que todos os gentios agora também têm a oportunidade. Nós estamos incluídos aí, porque o amor de Cristo alcançou a toda a extensão do mundo. E todas as pessoas podem estar debaixo do seu amor. Ele morreu numa cruz para salvar todo aquele que crê, independente da cultura, etnia, língua e nação. Ele é a expressão máxima do nosso Deus. Por isso, ele também é a expressão máxima do amor, da misericórdia, da bondade, da fidelidade de Deus. Meus irmãos, agora, ao ler essa convocação, você ouviu essa convocação. Por isso você não tem mais o direito de dizer que não sabe do que se trata, que não entende, ou de usar qualquer desculpa para fugir dela, como você poderia fazer com um documento recebido por um fórum qualquer. Na verdade, após vermos tudo isso, não nos resta dizer uma palavra que não seja a que o salmista usou no final deste salmo. Aleluia, que significa louvai a Yahvé. Muitos dizem que este salmo é um salmo que explica o que é o aleluia. Então, meus irmãos, dizemos, não sei como é que eu conjuguei o verbo aqui, mas aleluia, louvemos ao nosso Senhor e conclamemos a todas as nações que louvem conosco, pois por meio de Jesus Cristo nós temos não somente esse dever, mas esse prazer de servir aquele
que nos amou primeiro e se entregou por nós para nos conceder vida. Então louvemos ao Senhor. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, por nós e por tudo que o Senhor já fez por este mundo, enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos dar salvação. Ó Deus, nos ajude a entender e internalizar isso em nossos corações cada dia mais, mas não só a nós, que possamos, ó Deus, ter o desejo de ir pelo mundo, fazendo discípulos, anunciando a Tua palavra, convocando as pessoas também a louvá-lo. Esse é o nosso dever e é o dever de todos os povos. Obrigado, Senhor, pois isso não é um peso para nós, mas é um prazer. Aleluia ao Senhor por isso. Amém.